Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao evento Intervenções no Patrimônio Cultural, Diálogos Contemporâneos. O encontro de hoje propõe uma reflexão sobre as múltiplas interfaces do patrimônio cultural, abordando os desafios e as potencialidades da preservação nas cidades históricas. Vamos discutir como conciliar o desenvolvimento urbano e as transformações contemporâneas com a proteção do patrimônio histórico e cultural. Em cidades como Montes Claros, onde a memória e a identidade ocupam lugar central no cenário urbano, esse diálogo se torna ainda mais relevante. Nosso objetivo é apontar caminhos para um futuro mais sustentável, integrado e plural, em que o passado e o presente caminham juntos na construção de novas possibilidades. Para o debate de hoje, contamos com a presença de profissionais que vão compartilhar suas experiências e reflexões. Arquiteto urbanista, membro do ICOMOS, Luciano Feres, o conselheiro do CAU Minas e presidente do IEFA Minas Gerais, Paulo Nascimento, e para realizar a mediação, o conselheiro e coordenador da Comissão de Patrimônio Cultural, CPC do CAU Minas, Marconde Nunes. Convido todos a compartilharem, refletirem e participarem com perguntas e comentários, para que esse seja um momento de verdadeira troca de conhecimentos. Sejam muito bem-vindos e tenhamos um excelente evento. Para darmos início, tenho a honra de convidar para os pronunciamentos de abertura a presidente do CAU Minas, a arquiteta urbanista Cecília Fraga. Convidamos o presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Paulo Nascimento. Convidamos a subsecretária de Cultura da Prefeitura de Montes Claros, Nathalie Olivson. Convidamos o presidente do Núcleo de Montes Claros do IAB Minas Gerais, Denis Caldeira Rocha. E convidamos também o coordenador da Comissão de Patrimônio Cultural, a CPC do CAU Minas, arquiteto urbanista Marcondes Nunes. Oi, está mais alto. Deixar a palavra inicial aqui da nossa presidente Cecília. Boa tarde a todos. De volta aqui, né? Vejo umas carinhas aqui de novo, que vieram na parte da manhã. Com muita alegria que a gente está aqui para falar um tema que é muito caro, né, para todos nós, que é o patrimônio. Minas Gerais é berço, e podemos falar assim, presidente? É o berço de 67% do patrimônio tombado nacional se encontra no nosso. Então, a gente precisa discutir isso, né? Conversar. Cada cidade tem a sua forma de cuidar, tem também a falta da forma de cuidar, tem a cultura que interfere muito, né, nessa valorização do nosso patrimônio. Então, é importante que a gente repita esse assunto sempre em todos os lugares que a gente vá. Então, desejo a todos um ótimo evento e um bom final de tarde. Obrigada. Obrigado, presidente Cecília. Passa a palavra ao presidente do IEF, Paulo Nascimento. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve aqui, porque a gente tem uma apresentação para ser feita, né? Apresentação institucional. Eu estou dividindo entre CAL e o IEFA. É uma grande honra, é quase irreal estar nos dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, assim, nós vamos apresentar junto com a Nathalie o que que o Estado promove e o que que a população tem que batalhar por. Né? A gente é só um elemento de ligação entre o que que é essa cultura material e imaterial e o que que é realização. Nós vamos mostrar para frente, tá? Obrigado. Obrigado, presidente Paulo. Gostaria de passar a palavra para a subsecretária de Cultura, Nathalie. Boa tarde a todos. Fazendo uma pequena correção, eu sou subsecretária de Turismo.
Não tem problema não, porque na prática eu já sou uma adjunta de cultura e turismo, né? E quando Paulo fala, a gente vai mostrar, fica parecendo que eu ainda estou no governo do estado. Mas é porque, de fato, né? Primeiro quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês, rever alguns amigos que eu ainda não tinha encontrado desde que voltei para Montes Claros em março, né, para assumir a subsecretaria de turismo. Antes eu estava gestora do Circuito Liberdade na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, porque é um tema absolutamente importante para a cultura e para o turismo, né? E devo dizer que a última vez que eu morei em Montes Claros, as pessoas não estão entendendo muito bem. Quem é daqui me conhece, acha que eu sempre fui daqui, que eu voltei para cá, e quem não me conhece fala, o que é que essa mulher está fazendo aqui, né? Porque a última vez que eu morei aqui foi em 1992. Então, eu tomei muito susto com a paisagem da cidade, né? E desde que eu cheguei, nós temos tido, junto com a nossa equipe, né, da gestão do patrimônio, na estrutura da Secretaria de Cultura e Turismo, procurado abrir esses diálogos tão importantes, né? Então é isso, né? Acho que vão ter outros momentos de fala, né? Estou muito feliz. Parabéns para vocês, parabéns para o Cal. Acho que é muito importante essa itinerância, a gente ter a oportunidade de escutar, por exemplo, pessoas como a Luciana. Obrigada. Que seja uma ótima tarde aqui para nós. Obrigada, agradeço as palavras, Nathalie. Gostaria de passar a palavra agora para o Denison, representante do IAB Núcleo Montes Claros. Boa tarde a todos. Em nome do nosso instituto, né, nossa associação, nosso Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Montes Claros, também como conselheiro aqui, representando a cidade de Montes Claros, eu agradeço a presença do vereador público municipal aqui, na presença da Nathalie, o nosso prefeito esteve aqui de manhã no Comunidade de Atis, a presença da nossa presidente do CAU-MG, Cecília Fraga, o nosso representante do Estado aqui, o IEFA, em nome do nosso conselheiro Paulo, e a nossa coordenação de patrimônio, colega Marcondes. O IAB tem esse papel, né, de estar ligado aos arquitetos, estar junto. Então, nós temos que fortalecer as associações. Eu acho que o Conselho tem o seu papel fiscalizador, o seu papel regulamentador, mas nós não podemos esquecer que a associação tem essa porta aberta, esse laço mais entrelaçado com o arquiteto. Então, nós temos que fortalecer nossas entidades de classe, tanto o CAU como os sindicatos, como o IAB, os sindicatos, né, a ABEA, as VEA e todas as associações ligadas. Eu acho que é muito importante a gente citar esse exemplo. O CEAL, inclusive, fez o seu cronograma de reuniões no CAU, aprovamos aqui em Montes Claros no dia 27, e vamos fortalecer as entidades nesse ano de 2026. É isso que eu tenho a salientar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Denison. Para encerrar esse painel de abertura, passo a palavra para o coordenador da CPC, o Marcondes. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente recebe e participa em Montes Claros desse momento único em termos de conhecimento da cidade. Para a gente, vários colegas, é a primeira vez que a gente vem ao município e fiquei muito feliz de sentir uma cidade vibrante, com características, um patrimônio ainda preservado lá no centro da cidade, realmente, e principalmente deu para perceber muito claro a questão do patrimônio imaterial, que são as rezas e as danças que acontecem na região. A gente visitou o museu ontem à noite e ficou muito visível isso, essa percepção. E realmente isso é um valor inestimável para uma cidade, para um polo regional que Montes Claros se transformou. E, ao mesmo tempo, eu quero aproveitar e agradecer a hospitalidade dos colegas que nos receberam super em casa, uma amizade, um carinho especial. Realmente foi emocionante. Então, muito obrigado aos colegas Montes Clarenses. Então, gente, muito obrigado, que nós tenhamos um evento especial nas pessoas do Paulo, né, que é o presidente do IEFA, que é um colega espetacular, e essa dualidade entre o CAU e o IEFA só tem a construir
e engrandecer a nossa profissão. E também agradecer a Luciana por estar presente e nos presentear com seus conhecimentos. Muito obrigado a todos e um bom evento a todos nós. Obrigado, Marcondes. Agradeço a fala das autoridades presentes, os convido gentilmente a retornar aos seus assentos para a gente dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigada. Daremos início agora aos debates do evento, Interfaces do Patrimônio Cultural, Diálogos Contemporâneos. É uma satisfação apresentar oficialmente nossos convidados, Paulo Nascimento e Luciano Feres. Iremos iniciar a primeira apresentação com o nosso convidado Luciano, posteriormente com o Paulo. E, na sequência, faremos um debate direcionado, coordenado pelo nosso coordenador da CPC, o Marcondes. Luciana, por favor, vem aqui ao palco para iniciar a sua apresentação. Luciana é arquiteta e urbanista, consultora e professora na área de gestão e preservação do patrimônio cultural e cidades criativas. É doutoranda em ambiente construído e patrimônio sustentável e mestre em arquitetura e urbanismo pelo UFMG. Possui vasta experiência profissional na área de gestão de patrimônio cultural. Atualmente é sócia-diretora do Patrimônio e Memória Consultoria. Atuou como superintendente do IFAM em Minas Gerais, foi presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, foi gerente de cultura do SESC Minas, diretora do Conjunto Moderno da Pampulha e diretora de museus e centros de referências da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. É membro do ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Luciana. Obrigada, Flávia. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui, gente, em Montes Claros, né? Fico emocionada também. Nosso conselheiro Marcondes aqui, acho que deixou todo mundo emocionado quando fala dessa hospitalidade, né? Dos Montes Clarenses. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu tenho participado desse projeto Rotas, né, do CAU itinerante, em várias edições esse ano, né, presidente Cecília? Gostaria de agradecer imensamente a presidente Cecília Fraga, a vice-presidente Ana Paula, porque é uma alegria falar de um tema que me é tão caro, que é o patrimônio cultural e a sua preservação. Como a nossa presidente já pontuou, né, alguns municípios mineiros que preservam tão bem seu patrimônio, outros nem tanto, e a gente tem esse grande desafio, como arquitetos urbanistas, de levar, né, essa bandeira da preservação do patrimônio. Acho que aqui em Montes Claros nós temos aí, né, a importante participação da nossa subsecretária Nathalie, que está aqui, é uma alegria reencontrá-la, que teve uma atuação importante no estado de Minas Gerais, né, que agora vem trazer de volta, né, a sua casa aqui em Montes Claros, a sua experiência também, e conte conosco nesse processo. A minha fala, pode passar, Guilherme? Eu vou falar um pouquinho, se quiser. Vou falar um pouco, gente, sobre a importância, né, da cultura e do patrimônio para o desenvolvimento sustentável e vou falar também sobre a importância das paisagens urbanas históricas. Nós vamos debater, né, e depois a gente vai eu vou estar aberta a perguntas aqui para a gente falar um pouquinho especificamente da questão de Montes Claros, mas para isso a gente vai falar um pouco generalizado, né? Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que a importância da cultura está inserida nesse contexto, né, do desenvolvimento sustentável. Isso é essencial, a gente está vendo, pode passar, Guilherme, a gente tem visto, né, que as cidades, cada vez mais, elas precisam desse olhar cuidadoso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, pode passar, né, quando a gente fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem que olhar para as nossas cidades também, que são cidades históricas, e elas enfrentam também os mesmos desafios de todas as cidades, porque todas as cidades são históricas e todas as paisagens são históricas e são culturais. Não importa qual idade tenha o município, ele tem a sua história, ele tem que preservar a sua cultura, a sua memória. E a gente vê, né, recentemente, todos nós, né, estamos vivenciando essas mudanças climáticas que nós estamos enfrentando no mundo todo. E não diferente nas nossas cidades, independentemente do porte, né, seja aqui
seja numa cidade de porte médio, seja numa metrópole, nós estamos enfrentando os grandes desafios. Pode passando, aqui tem algumas imagens, né, impressionantes. Desculpem trazer um pouco, né, um olhar para esses momentos que são realmente, né, problemáticos, mas nós estamos enfrentando este momento, né? A nossa proposta aqui não é ficar parado no problema, mas é buscar soluções para esses problemas que nós estamos enfrentando. E o nosso patrimônio, ele vem sofrendo com as mudanças climáticas também. Então, nós, profissionais, arquitetos e urbanistas que trabalhamos com patrimônio cultural, nós também temos que nos debruçar, né, sobre essas questões. Então, a gente tem enfrentado, pode passar, Guilherme, esses grandes desafios, né, que afetam comunidades inteiras, a sociedade inteira, que é, né, independentemente de qual região do Brasil que a gente esteja falando, seja norte, sul, né, eu de propósito coloquei aqui imagens do sul, imagens do norte, pode passar. E aí a gente chega em Montes Claros, né? Eu busquei algumas reportagens que falavam das chuvas e dos problemas que Montes Claros enfrenta também, né? Com esses momentos de eventos climáticos extremos. Pode passar, então tem alguns bairros específicos, né, que sofrem com esse processo também. Aqui, claro que isso, né, geralmente acontece nas regiões que estão mais próximas também dos cursos d'água, e a gente tem um transbordamento no momento dessas chuvas, que muitas vezes ultrapassam, né? Em um dia chove mais do que deveria chover no mês todo, e a gente tem um enfrentamento de muitos problemas, como esse aqui que eu vi, né, que aconteceu ano passado aqui, no bairro Santa Lúcia. Então, essa é uma realidade, né, não só de Montes Claros, mas de todas as cidades na contemporaneidade. Pode passar, obrigada. E aí a gente, né, trazendo um pouco o debate para a questão da cultura, cada vez mais a cultura tem sido vista como um objetivo do desenvolvimento sustentável que está ausente, né? Eu passei rapidamente ali pelos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem que lembrar que isso nasce desde 1992, depois vem se concretizar em 2015 com a Agenda 2030, né, com esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a cultura, ela é esse ODS que a gente fala que é o ODS ausente. Hoje, né, já se entende que a cultura ela é a base, ela não é só transversal. Então, ela é um objetivo de desenvolvimento sustentável que deveria estar, sim, né, como um dos objetivos. E aqui, né, acho que foi o Paulo que não, foi o Marcondes que falou do patrimônio imaterial aqui de Montes Claros, foi algo também que me chamou muito a atenção, né, no Museu Regional do Norte, que eu visitei, e a gente percebe que tem essa riqueza das manifestações, muito forte aqui. Peguei algumas imagens também que eu busquei, para vocês pensarem um pouco nisso, né? Como que esses eventos extremos também afetam o patrimônio material e imaterial também. Então, a gente tem, né, ambos são, claro, afetados. Pode passar. E aí, só para a gente reforçar um pouco a importância do setor cultural, né? A Nathalie sabe muito bem disso, estava lá no Estado, sempre trabalhando com esse olhar da economia criativa, né? O turismo cultural, ele movimentou 741 bilhões por ano. Então, esses indicadores, gente, são importantes. Normalmente, pessoas que trabalham na área cultural e na área do patrimônio cultural apontam poucos indicadores, né? Não trabalham tanto assim com números, com gráficos, mas isso é importante, até para a gente ter argumento, né? Para levar isso à gestão pública, da importância da cultura, né? Nós estamos falando que esses setores criativos, eles, na verdade, eles reúnem aí 3,39% do PIB global e 3,55% do emprego mundial. Então, a gente está falando de um setor de economia criativa que ele é muito importante para o desenvolvimento sustentável. A gente tem que trabalhar com esses números e desenvolver, né, essa capacidade de levar aos dirigentes públicos a importância do setor cultural para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento também, né, da economia criativa. Aí, só para a gente fechar
um pouquinho essa questão da Unesco, eu queria falar desse encontro do Mundiacult que aconteceu em outubro, em Barcelona, né, nesse ano agora de 2025, que foi o que trouxe esse relatório, né, que eu estou apresentando aqui, que é esse relatório global. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, é importante a gente enxergar sempre que a cultura e a preservação do patrimônio cultural são direitos, né? São direitos universais que devem ser garantidos. O direito à cidade, o direito à moradia, o direito à cultura, isso tudo, gente, faz parte da nossa preservação, da nossa identidade. É fundamental. Então, não é um luxo. A cultura, ela não é um luxo. A preservação do patrimônio cultural não é um luxo, é uma necessidade, é um direito. Bom, então, gente, essas imagens também são aqui de Montes Claros, né? Esse patrimônio belíssimo que a gente ainda tem aqui, né? A cidade ainda preserva uma parte, né, do seu centro histórico. Isso é muito importante. E eu queria apenas reforçar mais uma vez que a gente deve sempre colocar a cultura no coração das políticas do desenvolvimento sustentável. Então, né, acho que isso é fundamental. Pode passar, Guilherme. E aí eu vou falar para vocês brevemente agora de uma metodologia que é a paisagem urbana histórica, que é uma recomendação da Unesco de 2011, que trabalha com essa proposta, né? Ela é uma abordagem bastante abrangente que enxerga a cidade, então, contemplando o ambiente construído, o seu ambiente natural, a paisagem natural e as práticas culturais. Isso é fundamental para a gente, porque é uma visão integrada e uma visão de gestão também integrada da paisagem urbana histórica. Esse termo, gente, essa expressão, ela gera muitas controvérsias, né? Muita gente não gosta de falar paisagem urbana histórica, exatamente por defender que toda paisagem urbana é histórica, como eu já falei. Mas essa é uma proposta, é uma abordagem metodológica que a Unesco traz. Independentemente do sítio ser reconhecido como patrimônio mundial ou não, pode-se adotar esta metodologia, essa abordagem, né? Existem vários manuais, essa proposta da Unesco, pode passar, Guilherme. E aqui eu trago mais uma vez a imagem de Montes Claros, né? Uma imagem aqui de maio de 2025, 13 de maio de 2025, que mostra a cidade de Montes Claros, é do jornal Hoje em Dia essa reportagem. E aí eu gostaria de ressaltar esse aspecto da recomendação, que é essa abordagem, né, que ela é abrangente, integradora, que busca ver a cidade em todas as suas camadas. Então, ela propõe uma gestão da paisagem urbana, né, com essa visão do desenvolvimento urbano sustentável, que é essencial para a gente. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos várias publicações da Unesco, né? Eu estou fazendo um curso específico agora, né, junto com uma turma lá da Unesco, que a gente está desenvolvendo essa metodologia, que é a RUL, né, Historic Urban Landscape, ou Paisagem Urbana Histórica, porque a gente tem buscado, né, ela está sendo aplicada em diversas cidades. Cuenca, no Equador, já fez. Então, assim, é um processo que envolve a sociedade civil organizada. Isso é muito importante. Sempre ter o envolvimento das pessoas que moram no lugar. A gente não pode falar de patrimônio sem as pessoas. São as pessoas que fazem o patrimônio. Então, toda essa metodologia, né, o que ela tem de mais fundamental, se a gente puder, né, resumir, é pensar nisso, que as pessoas elas têm que ser engajadas no processo de preservação. Né? Essa máxima do Aloysio Magalhães, que todo mundo conhece, né? Que a sociedade, a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio, é verdadeira, porque a gente só vai preservar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente conhece é que a gente vai cuidar, não é?
Então, é muito importante, e essa metodologia, ela trabalha com essa proposta, né, de sempre olhar para a questão da resiliência climática e para soluções ecológicas. Se a gente pensar nas técnicas construtivas, né, quem estudou aqui arquitetura e urbanismo sabe que a gente tinha uma disciplina lá que chamava técnicas retrospectivas, outros já pegaram né, outra nomenclatura aí no currículo, mas sempre a arquitetura brasileira, a gente estudava as técnicas, que são as técnicas tradicionais, né? E no mundo todo, se a gente for olhar para as técnicas tradicionais, e as pessoas que habitam os lugares, a gente aqui, se a gente olhar, né, para os nossos povos originários, as técnicas que eles utilizam são muito mais sustentáveis do que aquelas que foram desenvolvidas posteriormente. Então, a gente aprende, né, com essas técnicas que são o quê? Tradicionais, que fazem parte da nossa história. Pode passar, Guilherme. E aí eu vou falar um pouquinho agora desses princípios da paisagem urbana histórica, depois a gente pode passar, Guilherme. E aí, basicamente, a gente tem esses 6 passos, né? Claro que eu não vou abarcar a metodologia inteira aqui com vocês, né? Mas, basicamente, a gente tem que identificar qual que é o caráter distintivo dessa paisagem. Então, o que distingue Montes Claros dos outros municípios mineiros? O que é único nessa paisagem de Montes Claros? Depois, a gente tem que integrar a conservação do patrimônio cultural aos processos de planejamento urbano. Porque essa legislação de patrimônio, ela não pode ser uma coisa, um peixe fora d'água, ela tem que estar inserida dentro do contexto da legislação urbana, da lei de uso e ocupação do solo. Isso é essencial. E as secretarias, elas têm que ter o quê? Um diálogo e um processo de gestão integrado, né? Que é muito importante. Nós temos que identificar os desafios e as potencialidades, como qualquer processo de planejamento estratégico que vocês conhecem, a primeira coisa que a gente faz, não é? A gente sempre vai identificar pressões e vulnerabilidades. Aí a gente vai ter que sempre buscar administrar as transformações urbanas, porque esse tecido urbano está em constante transformação. Ele não é estático, ele não está congelado, né? Nenhuma cidade tombada, ela é congelada. Então, a gente tem que garantir a proteção desse caráter distintivo dessa paisagem urbana, porque ela tem o seu caráter distintivo. Depois, a gente tem que buscar esse engajamento que eu falei para vocês, né, o engajamento e o empoderamento das comunidades locais, para que eu tenha, de fato, um desenvolvimento sustentável que seja inclusivo, né, sempre com esse processo participativo. E, finalmente, gente, sempre considerar essas questões da conservação, né, da resiliência climática e da biodiversidade, que são aspectos, pode passar, aspectos fundamentais do desenvolvimento urbano sustentável. Agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês sobre essa metodologia. Pode passar, Guilherme.
Obrigada, gente, mas é a Unesco, essa metodologia da Unesco, mas ela é realmente excelente, né, para o nosso contexto urbano contemporâneo. E aí a Unesco vem desenvolvendo, né, alguns trabalhos e alguns sítios que são patrimônio mundial, como esses sistemas tradicionais da paisagem do Ru, que é um rio, né, no Vietnã, então sempre com o envolvimento da população local, pode passar. Um outro exemplo também é esse do Quênia, né? Esse plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas em Lamu, no Quênia, e sempre com o envolvimento da comunidade local. Isso que é importante, né, dessa abordagem da paisagem urbana histórica. Ela é essencial que a gente tenha a participação das comunidades. Pode passar, Guilherme? E aí, gente, é só mesmo porque a gente tinha que trazer um pouquinho a realidade, né, para o Brasil, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui de alguma requalificação que eu achei importante, como é o caso aqui do Recife, né, que a gente tem o Porto Digital, que é um projeto muito amplo, é um projeto que tem mais de 20 anos, e ele é importante porque ele fala desse processo também de parceria. Não é o poder público sozinho que vai resolver as questões do espaço urbano, né? A gente tem sempre que lidar com a iniciativa privada também. Então, a gente tem que fazer sempre essa ponte, né? E aí, pode passar, Guilherme. Eu queria trazer só esse exemplo para a gente falar um pouco sobre esse processo de requalificação dos centros urbanos, né? Porque muitas vezes as pessoas visitam e falam: ah, mas lá tem uns prédios lindos, mas está tudo caindo aos pedaços, ninguém faz nada. Mas os prédios, muitas vezes, têm proprietários que deixam as edificações ruírem. E por que será que isso acontece? Por que acontece esse esvaziamento dessas zonas históricas da cidade, né? Será que falta esse olhar estratégico da administração pública para aquele lugar? E será que quando a administração pública se envolve, né, com entidades, com a universidade, né, com a academia, com o setor privado, será que a gente pode mudar essa história? E eu defendo que sim, por isso que eu quero terminar falando de uma coisa positiva, de uma transformação positiva. É possível, sim, requalificar as áreas urbanas históricas das cidades, né? Então, esse é um exemplo positivo. Pode passar, Guilherme. Só algumas imagens para a gente falar que o Recife conseguiu transformar, né, essa região portuária, graças a esse olhar mesmo estratégico para uma visão, né, da economia, para uma visão também econômica e sustentável, porque a gente tem que preocupar com a sustentabilidade. Como que a gente vai arcar com isso, né? Pode passar. Então, não adianta ter uma visão... Pode passar, por favor. Não adianta a gente ter uma visão romantizada de patrimônio, né? Não adianta a gente ficar só com o amor ao patrimônio, à memória, mas a gente não dá solução para o problema. Então, vamos tentar buscar essas soluções. Já existem soluções, a gente tem que olhar para isso, né? A gente vai deixar tudo ruim? Pode passar. E vai ficar assim, né? Fica tudo abandonado. A gente tem várias cidades do Brasil que, quando a gente visita, a gente fala: ai, que pena, é tão maravilhoso, é tão lindo, mas está tão abandonado. Por que está abandonado? Né? Vamos tentar resolver. Então, pode passar. E aí o Recife conseguiu. Né? Todo mundo que visita o Recife vai lá nessa zona portuária e fica encantado. Mas nós temos o quê? Indústria criativa. Nós temos museus, nós temos centros culturais, mas nós temos muitas empresas que estão funcionando também. Então, é um porto digital. A gente tem um olhar para a economia, né? A gente tem que lembrar sempre dessa conservação integrada também ao setor econômico. Pode passar? E aqui, em Montes Claros, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Museu Regional hoje do Norte de Minas. Fiquei encantada, né? Mas será que esse museu também ele tem que mudar um pouquinho o discurso dele? Será que ele tem que atualizar o que está lá? Né? Como que a gente pode olhar de uma forma mais estratégica para esse patrimônio de Montes Claros? Pode passar? E aí, para fechar, né, eu deixo a pergunta aqui para vocês, para a gente debater. E essa paisagem histórica de Montes Claros? Como que ela está sendo olhada? Como que ela está sendo vivenciada? Fica aí para a gente debater. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Luciana, pela excelente apresentação. Gostaria de registrar aqui a presença do presidente da ARE, Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Fábio Souto. Obrigado pela presença. Gostaria de convidar agora o nosso próximo palestrante, lembrando que as perguntas vão ser abertas no final das ações para todos. Por favor, Paulo Nascimento. Paulo é natural de Conselheiro Lafayette, formado em Arquitetura e Urbanismo na Isabela Hendricks e pós-graduado em Mercado Imobiliário.
Atualmente atua em várias áreas da arquitetura, desenvolvendo projetos comerciais e residenciais, uni e multifamiliares, destacando-se a atuação profissional em urbanismo, loteamentos e condomínios, shopping centers e hotelaria. Atualmente, conselheiro estadual titular do CAU Minas e presidente do IEF Minas Gerais. Paulo. Boa tarde a todos. Eu vou começar passando uma experiência que eu, praticamente mês passado, eu estava do outro lado das quatro linhas. Então, assim, eu estou dentro do Estado hoje com uma visão de quem entrou com processo um mês antes para ser aprovado, para ter essa abordagem. O que nós, enquanto executores de política, o que a gente faz para fazer com que a política funcione adequadamente? Eu vou fazer aqui duas apresentações, uma quase que eu dispensei, porque passou tudo que precisava. O que foi colocado aqui é de uma profundidade que a gente está trabalhando agora pelo tombamento da paisagem cultural. É exatamente isso que a Luciana apresentou aqui. Então, assim, eu tirei coincidência da minha vida, porque para mim não existe, mas nós não combinamos nada, né? Absolutamente, né? Só combinamos de estar aqui hoje, isso foi combinado. Mas o que seria colocado, o que seria falado, realmente está tudo dentro da intenção de fazer o correto. Então, dar um panorama geral. Eu não conheço Montes Claros profundamente nem superficialmente, tá? Então, assim, estou conhecendo Montes Claros a partir dos amigos de infância que eu fiz recentemente aqui, que é a turma do IEFA, a turma do CAU, dos conselheiros. A gente estabeleceu uma amizade que, assim, é praticamente uma amizade de infância. Então, assim, isso a gente muda o olhar da gente porque a- eu tô meio emocionado, mas assim, eu tô percebendo isso que eu fiquei meio frouxo ultimamente. Mas assim, nós fizemos uma apresentação das bandas lá em Belo Horizonte, nós registramos o patrimônio cultural como patrimônio cultural e material, as bandas, e a gente fez um evento que reuniu 40 bandas na Praça da Liberdade. Eu chorei, assim, quase que o evento inteiro. Então, assim, não preocupa não, tá? Vai dar umas engasgadas aqui, mas a gente vai continuar. Então, a gente precisa de ter as pessoas como objetivo final. E as pessoas moram nas cidades. Então, assim, lidar com o municipal, com aonde que a gente frequenta, aonde que a gente vai, aonde que a gente estuda, aonde que a gente estudou, aonde que morou a avó, aonde que vai morar meu filho. E isso nos interessa profundamente enquanto estudiosos e praticantes do patrimônio. Patrimônio, o foco dele sempre vai ser as pessoas. Isso é inegável, né? Eu esqueci o nome dela de novo. A Luciana, vou escrever ele assim, porque a Luciana Férez, ela apresentou com muita clareza. Se eu não tiver envolvimento das pessoas, para que preservar o patrimônio? Qual que é o motivo de preservar o patrimônio? Fazer uma redoma e colocar tudo dentro da redoma e a gente virtualizar aquilo dali, não tem aquilo. Então, ela tinha dado um exemplo muito interessante num evento anterior, que é o Paternon, né, em Atenas, a respeito de acessibilidade. Vocês imaginam como é que você torna o Paternon acessível hoje? Ele está a uns 40 metros de altura do ponto de acesso dele. A gente faz acessibilidade, mas aí a inteligência por trás disso faz com que essa acessibilidade possa ser reversível
sem dano ao patrimônio. Então, assim, não existe uma fórmula pronta para tudo isso, não. Eu estou aqui dispersando, mas vamos voltar lá para Montes Claros, né? Aí, aqui, Montes Claros é um polo urbano importantíssimo, né? Assim, de uma importância regional, muito interessante quando a Luciana coloca a última foto, né? Que paisagem que é aquela? É assim, quem é Montes Claros, né? Na fila do pão, né? Assim, o que que aquilo dali significa regionalmente? Para o IEFA, a gente tem uma postura em relação ao tratamento do patrimônio para as regiões. Eu não posso particularizar a festa da Dona Maria da esquina da igreja, né? Assim, isso tem que ter uma atuação que ela repercuta regionalmente. E aí a gente passa para os municípios, tá? O patrimônio municipal. O que é muito relevante para o patrimônio municipal. Eu vou colocar aqui no final como que Montes Claros pontua em relação ao ICMS cultural, para vocês terem uma noção de maravilha do que pode chegar a ter Montes Claros. Porque tem tão pouco, que a gente pode chegar a ter muito, efetivamente. Então, assim, tem um trabalho a ser construído muito efetivo. Aí a gente volta de novo, né? A cultura, a preservação do patrimônio cultural na cidade envolve tanto os bens materiais quanto os imateriais. Hoje vocês pontuam basicamente em bem imaterial, que é um tombamento do Estado que tombou as atividades, não tombou, desculpa, fez o registro do patrimônio imaterial das festas, em termos de Estado, das festas, da Folia de Reis, e mais uma, a gente vai passar lá, e federalmente a capoeira. Então, a pontuação do ICMS, basicamente, de vocês, está dentro do patrimônio imaterial, que é muito importante, que aí é aonde que a pessoa está lá envolvida demais. Guilherme, passa, por favor. Só alguns exemplos, né? Assim, em patrimônio material, a gente tem a parte que é palpável, que é visível, que é o conjunto, que é a igreja matriz, que é o casario. Pode passar, Guilherme. Que é o casario, né, lá da rua Doutor Santos. Nem está assim mais não, tá? Isso aí é foto antiga, tá? Tá longe disso, tá? Estação ferroviária que está fechada, com muro, com portão. Assim, esse é o palpável, né? A gente vai chegar ainda no imaterial, né? Os antigos sobrados e residências, principalmente ligados ao ciclo econômico da pecuária e às famílias pioneiras. O museu realmente ele tem essa particularidade, porque ele tem o peso da regionalidade. Ele não é um museu de Montes Claros, ele é um museu do norte de Minas, né? Então isso fica muito forte. Pode parar. Ah, tá. Ali tinha um comentário a respeito de pressão imobiliária, né, Anne? A Anne está ali. Toda cidade sofre pressão imobiliária. E, normalmente, a área central é a área histórica. É a área onde tudo começou. A não ser que aconteça um grande desenvolvimento urbano por algum outro motivo que não seja o natural, continua sendo o centro, o grande motivador. E aí, atualmente, a gente tem condições de parâmetros urbanísticos, de ações para preservar e, principalmente, preservar o pertencimento dos proprietários, que sem esse pertencimento não tem jeito de preservar. Marcondes sabe disso lá em Uberaba, a gente lidou com isso muito intensamente lá. E aí eu tenho alguns mecanismos de transferência de direito de construir, de postura, sim, do poder municipal. Poder municipal, comunidade envolvida em relação a planos diretores, em relação aonde que a gente quer que a cidade chegue e como que a gente quer que ela chegue ali, tá? Então, é possível, sim,
preservar igual o Recife. O Recife tem uma particularidade porque ele zerou, né? Inicialmente, o porto estava completamente abandonado. Não é os nossos casos, que a gente tem toda uma evolução. E é importante também sinalizar isso, tá? Existe uma preservação do histórico, da evolução até hoje. Eu não posso descartar isso enquanto preservação. Eu preciso de ter consciência que isso aconteceu. A gente tem, assim, casos, né? Ouro Preto tem uma preservação uniforme. Oliveira, que é uma cidade que ela continuou a vida dela natural, ela tem um centro histórico fantástico, mas ela tem tudo, todas as ocorrências econômicas dentro do centro histórico, tá? Vou passar. Bom, volta por favor. Aí, apresentando os desafios, né? Pressão imobiliária, descaracterização, falta de inventários. Aqui, em Montes Claros, praticamente a gente não tem inventário. Eu não consegui levantar os inventário concluído, né? Você tem movimentação pró-inventário, mas o inventário concluído a gente tem poucos. Tem uns 6 ou 7 só que eu consegui levantar, tá? Se eu estiver falando bobagem, você me fala, tá? Tá? Patrimônio imaterial com risco de esvaziamento, porque ele não tem salvaguarda, né? O patrimônio material, ele foi registrado estadualmente, então aqui toda a atividade do patrimônio material, ela está registrada, mas ela pontua no ICMS cultural ou a salvaguarda. Então, assim, eu tenho que ter isso registrado, que houve evolução na preservação. Depois eu ainda falo a respeito disso também. E a fragilidade institucional e necessidade de integração federativa. Né? Assim, quando a gente faz o tombamento, quando a gente faz o registro de uma história, como das festas, como das manifestações dos saberes e das culturas, a gente precisa que isso tenha um peso maior do que simplesmente aquele senhorzinho que fabrica o queijo e tudo. A gente precisa que isso seja explicitado e seja valorizado. Aí a gente volta para a questão da regionalidade e da participação da sociedade. Pode passar. Recomendações de quem está de fora, tá? Quem está vindo quase que de avião, né? Os instrumentos de gestão, a gente precisa realmente da atualização dos inventários de proteção do acervo cultural, a gente precisa da consolidação de um plano municipal de preservação, precisa disso enquanto ferramental mesmo, para que eu fale assim, ó, eu estou fazendo isso porque está no plano de preservação, tá? A criação de áreas de ambiência e paisagens culturais protegidas, quando a gente fala de criação, não é inventar a área, não, é fazer a área ter valor, né? Se comunicar a partir delas, né? A gente apresentar Montes Claros. Quando me vem Montes Claros na cabeça, me deve vir essas áreas, as áreas de ambiência e tudo mais e tal, que elas identificam a cidade. Salvaguarda do patrimônio material, para mim, é a mais relevante. Aí eu vou fazer uma crítica muito grande a nós, legisladores, no caso, né, assim, o outro lado. Quando a gente registra um patrimônio imaterial, a gente só passa para quem faz a salvaguarda só obrigações. Então, eu troco as obrigações todas que eles têm que preservar, têm que manter, têm que dar continuidade, tá? Tem várias circunstâncias que eles têm que manter e eu ofereço em troca um certificado, um papel que eles vão pendurar na parede. Eles têm muito orgulho de estarem sendo reconhecidos, mas a gente não oferece. Então eu tentei no CAU, junto com os Arturos, que é um quilombo em Contagem, que a gente... Vocês tiveram a TIS aqui hoje, né? Que a gente linkasse a TIS com o patrimônio histórico. Então, assim, eu tenho uma preservação de um patrimônio histórico, eles têm que morar bem, eles têm que ter saneamento, eles têm que estar de bem para poder fazer salvaguarda, senão não tem salvaguarda que resista.
Como é que eu ponho um filho? Né? Assim, a gente tem aqueles históricos bacanas, que a família família de Moçambique e tudo mais e tal, mas como é que eu dou continuidade nisso? Aí a gente tem que ter uma postura em relação a como fazer possível e melhorar a vida dessas pessoas para que elas continuem nos prestando um serviço de preservar esse patrimônio. Que eles não preservam eles para eles só, que eles continuam fazendo, mas a gente utiliza dessa ferramenta. Tá? Registro municipal dos grupos adicionais e apoio técnico às comunidades. Esse apoio técnico eu tô forçando o IEF a fazer. Tá? Tô lá, estou fazendo. Olha, nós temos que fazer isso. Então, tem valores envolvidos? Tem, porque eu vou fazer um parênteses aqui sobre ICMS cultural, que é a política cultural pública mais bem sucedida do Brasil. Ela é municipalista, não depende de assinatura de nenhum político, né? Eu tenho um rol de possibilidades de pontuação, eu pontuei, eu recebo. Então, assim, não passa por ninguém, eu não tenho que ter verba do deputado, o prefeito tem que, a gente só tem que fazer. E aí, quem que faz? É a comunidade. Tá? Aí a comunidade faz, na hora de entregar os formulários de fé, que é aquela maluquice, né? Assim, o que a gente faz para pontuar mais, não sei o quê, é essa pontuação faz com que cidades, 853 municípios, pontuam no ICMS cultural 841. Assim, é o maior partido que existe, é o Partido do Patrimônio. Nós temos 841, sendo que Belo Horizonte não participa, tá? Nós temos 841 municípios que recebem, independente do partido, independente do prefeito, independente de qualquer outra situação, toda terça-feira cai na conta o valor devido em relação à pontuação que foi atingida. Então, assim, não sei, mentira, sei por quê. Mas, assim, a política tem 30 anos, somente Minas tem essa política, e eu tenho certeza mentira, mas eu tenho praticamente a garantia que ela não foi pulverizada porque não tem a necessidade de ter assinatura política. Então, assim, não tendo essa necessidade, por que eu vou levar isso? Vou beneficiar meu estado, a minha cidade, tudo mais e tal, se eu não vou ter um benefício próprio, né? Assim, se eu não vou estar lá, eu fazendo emenda parlamentar, que não sei o quê e tudo mais e tal. Tem também, tá? Além de ICMS cultural, tem muita emenda parlamentar que banca projetos culturais. Basicamente isso. Só ainda como recomendação, dentro do ICMS cultural, a gente tem um peso muito grande de educação patrimonial, tá? Isso tem uma relevância significativa e não é uma educação patrimonial que eu vou na escola para poder falar o que foi, o que aconteceu. Não, é educação patrimonial efetiva. É por que o patrimônio existe, por que a gente tem que provocar o pertencimento na comunidade. Produção de material didático está dentro da educação patrimonial, e aí chega dali o turismo cultural. Assim, como economia criativa, não tem nada mais relevante do que turismo cultural, tá? Que é hoje o turismo de experiência. O turismo cultural não é especificamente Ouro Preto. Assim, a gente tem hoje Peruaçu, né, que é um grande turismo cultural, e ele é um turismo de experiência. Então é o seguinte, que move os dados que a Luciana apresentou em relação à economia criativa do turismo é ainda maior do que aquilo que ela apresentou. Porque, na verdade, o que ela apresentou, na verdade, é o formalizado. E no turismo cultural, você tem muita informalidade, mas muita informalidade que gera também economia. Pode passar.
Aqui eu vou só falar rapidamente, eu já falei tudo dentro também, mas o papel que o IEFA representa, né, é o instituto, na verdade, que ele é ligado à Secretaria Estadual de Cultura e ele é o regulador, né? A gente parte dos princípios da legislação, dos princípios legais, para poder fazer registros, tombamentos, fiscalização, orientação. Igual ao CAL, a gente não faz projeto, né? A gente, na verdade, a gente faz a recomendação para e fiscaliza. Tá? Orientações técnicas para restauração e conservação de projetos arquitetônicos, capacitação de equipes municipais, isso vocês têm que cobrar da gente. Então, a gente recebe demanda direto. As ações de fomento por meio de semestre do patrimônio cultural. Isso eu já falei bastante, e isso a gente está num momento complicado. A reforma tributária foi votada, ela já está em implantação e ele acaba com o ICMS. A reforma tributária, ela termina com o ICMS e transforma isso num outro imposto chamado IBS, que ele é um imposto básico sobre serviços. Então, cidades portentosas como Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, elas têm peso no serviço de turismo. Então, elas vão ter como continuar arrecadando. Mas das 853 cidades de Minas Gerais, a gente tem, no mínimo, 800 cidades que não têm condição de fazer isso. E a preservação do patrimônio depende basicamente de CMS cultural. Então, a gente está desenvolvendo processos de economia criativa para essas cidades menores. A gente tem muita dificuldade em relação a isso, mas a gente está lidando com essa informação que até a transição da reforma tributária é até 2032. Tá? Então, a gente tem que, nesse período, fazer isso efetivamente. Participação nos conselhos e instâncias deliberativas. Aí é a população. Tá? Esses conselhos têm técnicos, né? Assim, eu participava de 22 conselhos, a maluquice em Minas Gerais inteiro, mas a gente tem que estar lá. Tem que estar lá porque assim, é de lá que aparece a demanda, é de lá que surge a destinação para o IEFA ou mesmo para um outro conselho em relação ao que vai ser feito, como que vai ser feito, o que deve ser feito. É assim, é o grande canal que a gente tem em relação ao patrimônio, são os conselhos municipais. Tá? A integração das comunidades tradicionais e mestres de ofício, o fortalecimento dessa parceria é essencial. Acho que isso. Passa mais um pouquinho. Aí, especificamente em Montes Claros, a Montes Claros reúne todos os elementos para construir um laboratório de referência de preservação integrada. A hora que a Luciana montou, que pôs a foto, aquilo é muito particular. É muito particular e a gente tem o que fazer em relação a isso. Tá? Memória afro-brasileira hoje tem o peso da regionalidade, como nós fomos construídos enquanto cultura. Tá? Então, isso tem muito peso nas avaliações. Tá? A paisagem sertaneja, ela não é uma paisagem fundamentalmente explorada, né, assim, de ter uma particularidade tão grande e não ser apresentada enquanto particularidade de paisagem. Então, a gente tem a região da mineração, né, as minas, os campos gerais, a gente não tem o sertão estabelecido, tá? Porque ele tem uma importância fundamental para a gente enquanto paisagem. As práticas culturais que têm que ser mantidas vivas, a arquitetura moderna e eclética. Eu achei que a gente tinha que tocar nesse ponto, a gente como arquitetos. Tá? Existe... Eu fiz um comentário a respeito dessa evolução, né, da economia, da evolução da humanidade. E isso é histórico. A gente precisa de preservar, inclusive, isso. Então, assim, ter
o colonial que a gente tem aqui no museu, muito vibrante e tudo mais e tal, continuar com isso no ecletismo e no movimento moderno é muito importante para que a gente tenha a leitura da time-lapse, né, da linha do tempo. O que aconteceu? Montes Claros nasce, né, há 200 anos atrás e morreu lá. Não, ela continuou vivendo. Tem rua asfaltada? Tem rua. Como é que chama? Tem uma ruazinha que ela é fechada para o comércio, não passa carro, né? Quarteirão do povo. Olha só, que bacana, né? Então, assim, isso é uma evolução urbana. Essa rua, ela passou tropa nela um dia, tá? Isso aí necessariamente. Então, vão recuperar tudo, vão abrir a rua de novo, vão tirar o asfalto. Não, definitivamente não. Assim, a gente tem que valorizar como está e preferencialmente fazer com que o que está seja bem preservado. Vão ter interferências no que está aqui hoje? Vai acontecer. Isso não é inegável que vai acontecer. E nós vamos ter que conviver com isso. Então, a gente gera diretrizes para a ocupação, para pertencimento, para poder gerar uma transferência do direito de construir em relação a uma área que a gente tem um carinho, um cuidado para ela maior em relação à preservação. Acho que é isso. Acho que é o que passou. Aí eu estou no hotel hoje, em cima da bancada que eu estava fazendo a apresentação, tem esse quadro. Então, eu tenho arquitetura colonial aqui e congado aqui. Assim, eu falei que eu parei de falar de coincidência mesmo. Assim, eu tô saindo. Não, eu tenho que filmar, eu tenho que gravar isso. Eu nem sei de quem que é, não. É Leite, que é o artista. Carlos. Então, assim, Márcio, tá? Então, assim, a gente passa por isso tem uma importância. Não é à toa que ele pintou esse quadro aqui, essa gravura, não. Ele assim, teve uma motivação. Tem aqui patrimônio imaterial e patrimônio material. Então, assim, para mim foi assim, foi realmente muito expressivo. Tem mais um só, Guilherme? Aí sou só eu. Obrigada, Paulo, pela excelente apresentação. Ok, obrigado. Nós vamos dar início agora ao nosso debate direcionado, abrir aqui as perguntas e gostaria de convidar aqui para recompor o palco os nossos palestrantes convidados, Luciana Feres, Paulo Nascimento, por favor, retornar ao palco para a gente iniciar o debate direcionado e convidar o nosso coordenador da comissão do CPC, quem irá coordenar essa sessão. Oi, 2. Vou deixar a palavra com o nosso coordenador, Marcondes. Pessoal, boa tarde. O auditório agora já está mais cheio, ó, que bom. Nós estamos abertos às perguntas. Então, eu vou fazer pergunta. Eu vou te contar por coisas, Paulo. Boa tarde, eu sou Marcos Souza, sou arquiteto, sou conselheiro do CAUMG. Sou aqui do norte de Minas, né? Não Claros, mas sou aqui do norte de Minas. E é uma alegria ver esses debates acontecendo, Paulo. Precisa conversar, discutir sobre cidade, principalmente sobre patrimônio. A gente tem uma realidade do que foi falado. Eu tinha até feito algumas anotações ainda na fala da Luciana, mas que reverbera realmente na sua apresentação e no que a gente acredita. Primeiro, sobre a questão da importância da participação da sociedade civil organizada. Mas essa importância ela é muito falada e pouco realmente aceita. A gente tem prefeitura com muita maquiagem em relação aos seus conselhos, a sociedade civil organizada que permanece lá é só o agrado do prefeito. Várias pessoas que estão lá enquanto sociedade civil organizada, na verdade, são mandados da prefeitura e não, sim, organizações que podem falar o que desejam, o que pensam. E se isso chega realmente a ser dito
essa pessoa é retirada dos conselhos. A gente tem várias situações assim de uma sociedade que realmente não é representada nesses conselhos. A gente tem essa questão dessa sociedade civil organizada que muitas vezes está ali como presença realmente do comércio imobiliário e não necessariamente como a presença com o patrimônio. Então, a gente tem a presença, por exemplo, das questões das concessões imobiliárias, das grandes construtoras também preocupadas e presentes nesse espaço, para que a gente não tenha realmente esse cuidado e essa preservação não aconteça de forma favorável. Então, a gente tem esse problema em relação aos nossos conselhos, esse problema se reverbera em outras partes, mas em relação principalmente à preocupação do Paulo, por que a gente não tem inventário? A visão que a gente tem aqui no norte de Minas, Paulo, e a minha enquanto arquiteto de Montes Claros, é que se inventariar, tomba, cai na madrugada. É só inventariar que derruba. Então não precisa inventariar, porque se inventariar, derruba. E aqui não tem um cuidado, como a Luciana falou e o Paulo falou depois, a gente tem uma preocupação e uma fala muito grande sobre a questão do resto, pequeno resto que sobrou em Montes Claros. No resto do norte de Minas, esse resto ainda é destruído a todos os dias. A gente tem a cidade de Rio Pardo de Minas, que o centro histórico foi completamente todo derrubado. Então, assim, isso recentemente não é muito longe, mas aqui em Montes Claros só se tem um cuidado com a arquitetura colonial. A arquitetura eclética não é bem preocupante. A gente teve casarões da arquitetura eclética no centro derrubados recentemente, gigantescos, sem nem ter nenhum tipo de inventário sobre eles. A gente tem as casas modernistas belíssimas pela cidade. A gente tem uma no centro, por exemplo, que virou uma clínica médica que chega a doer o coração quando a gente vê como que a arquitetura foi completamente distorcida. E a gente não tem esse cuidado, por exemplo, no Melo, em outras áreas da cidade que não são no centro histórico, em relação a essas questões da arquitetura. Então, lembrar um pouco disso e falar que é importante, sim. Mas aqui a gente tem esse problema. Se inventariar, cai. Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque isso é muito relevante. Tá? Isso não é particularidade de Montes Claros ou de Norte de Minas. Isso é uma generalidade. Né? Tem cidades que abraçaram o patrimônio histórico enquanto resultado econômico. Então, tem essa percepção. Quando você não tem esse peso muito estabelecido, a gente utiliza de uma circunstância que tem que ser mais comunicada. Os conselhos, eles são paritários, né? Metade governamental, metade sociedade civil. Sociedade civil efetiva. Então é o seguinte, se ele não estiver funcionando assim, quem faz funcionar é o Ministério Público. Qualquer pessoa entra com uma ação do Ministério Público e questiona montagem de comissão, não se passa processo de demolição pelo conselho. Então, assim, isso é sério. E é a hora em que o Ministério Público funciona positivamente. Porque, assim, o caso meu de Lafayette, quem obrigou a cidade a fazer o inventário foi o Ministério Público. O Ministério Público, ele foi lá e listou aqui, vai ser inventariado, essa, impulsão errada, mas assim, ele forçou com que o poder público tivesse que fazer. Em relação ao inventariar e demolir, tem um pouco também do Ministério Público, porque a intenção de inventariar garante um período que é proibido demolir. Se o poder do Conselho manifestou interesse em inventariar, nem tombar não, tá, gente? É diferente, tá? O inventário é você contar a história do imóvel e sugerir o tombamento, tá? Aí você tem, são dois processos. Só de inventariar, de manifestar esse interesse, já seria suficiente para preservar do jeito que está. Eu acho que preservar do jeito que está, a gente tem a experiência de Uberaba, não é bom, tá? Assim, porque a coisa mais, o vilão do patrimônio chama-se tempo. Se você quiser derrubar uma casa, você fecha ela, deixa ela 2 anos,
ela se autodemole. Então é o seguinte, tem que ter política para poder fazer com que isso funcione. Tá? Então, eu não gosto muito dessa circunstância de recorrer ao Ministério Público, mas ele funciona efetivamente, tá? Assim, ele funciona e aí, se não estiver funcionando aqui, tem como chegar acima do de Montes Claros, existe o Ministério Público Estadual de Patrimônio Histórico, né? O doutor Marcelo Mafra, ele faz isso e, se não me engano, tem um projeto aqui de Montes Claros que foi aprovado no Minas, não, no Minas, não, no Semente, mas no Minas para sempre. Agora, o volume 5, eu estava lá no lançamento, tem um projeto daqui. Tá ok, Marcos, mais ou menos, assim, só, assim, conta com o Ministério Público, né, assim, aquela hora que a gente recorre a eles com razão, tá? É Marcos, né? O Marcos, né? Eu queria só complementar, né, o que o Paulo já trouxe, pensando um pouco no que você disse, né, sobre a participação. Eu concordo com você, né, que o Brasil também ainda está aprendendo esse processo democrático, né? Essa participação, às vezes, ela é muito entre aspas mesmo. Eu concordo com você, né? Apesar da gente ter casos que são bem-sucedidos, grande parte dos municípios vive esse drama mesmo, né, de que a gente não tem um conselho de patrimônio municipal efetivamente representativo, né, que espelhe aquilo que a sociedade civil organizada deseja. Então, isso é um problema, né? A gente pode pensar em várias cidades que fizeram escolhas parecidas com o que Montes Claros fez. Nós temos várias, não só em Minas Gerais, mas em outros estados do Brasil. E lá na frente elas se arrependeram, né? Porque na hora de valorizar o turismo, na hora de trazer o que é único, o que é regional, o que é autêntico, é só a cultura do lugar que vai vender esse destino como um destino turístico. Porque Dubai é Dubai. Não adianta você querer fazer Dubai em Montes Claros, né? Não adianta. Não adianta a gente querer fazer Miami em Belo Horizonte. Então, assim, é uma ignorância a gente não valorizar a nossa cultura, o nosso patrimônio e a nossa arquitetura eclética, né? Que é um erro, é um equívoco histórico que vem desde lá do início da história da preservação do patrimônio cultural no Brasil, né? Que foi realmente, né, elegeu-se o patrimônio colonial como aquilo que era a raiz genuinamente brasileira e tudo que veio depois poderia ser demolido. Foi a atuação inicial, né, do nosso órgão federal de preservação. Mas essa história já foi revista. Então, assim, eu desejo profundamente que Montes Claros e outras cidades que estão nesse caminho, que elas tenham esse ajuste de rota. Por quê? Se esse centro histórico for bem cuidado, tiver uma requalificação urbana, tiver um olhar realmente cuidadoso, criterioso, Montes Claros vai ganhar muito, porque ele tem uma riqueza que é única, é aquilo que a gente está falando. O que é, qual é o que é genuíno aqui, né? O que é único, o que a gente só encontra aqui? Então a gente tem que valorizar isso que é o caráter único dessa paisagem urbana cultural que ainda existe. Porque prédios espelhados, nada contra, gente, nada contra a verticalização. Eu não sou contra a verticalização, não tenho nada, não tenho nenhum problema com a arquitetura vertical. Uma boa arquitetura, um bom projeto, ele é bom, não importa se ele vai ser vertical. Não estou falando de altura, né? Não estou falando de altimetria, estou falando das características, das peculiaridades do lugar, do contexto local, né? Então, assim, a gente vê que cidades do mundo inteiro valorizam e requalificam as suas áreas históricas. Por quê? Porque isso é um ativo, né? O dia que a administração pública enxergar o patrimônio cultural como um ativo, essa história vai mudar, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conseguir, né, levar o argumento da cultura como desenvolvimento sustentável,
Não é que a gente vai tirar a economia do jogo. A economia sempre vai fazer parte do jogo, né? Quando a gente fala de gestão urbana, esses conflitos de interesse, eles vão estar constantemente, faz parte do processo, né? E sempre a gente vai ter a dicotomia entre preservar e demolir. Isso faz parte do nosso jogo também, né? Mas a gente vai ter que conseguir fazer valer a preservação como algo que vale muito mais. Tá aqui nossa vice-presidente do CAU, lembrando do nosso caso de Tiradentes, com todas as críticas que a gente pode ter de Tiradentes, tá, gente? Mas preservou-se, né? Preservou-se. Então, desculpa. Ei, né? Boa tarde, eu sou o Peter. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luciana, pela palestra de vocês. Eu sou conselheiro também do CAU, venho do Triângulo, Uberlândia. E, Paulo, a pergunta que eu tenho para você é sobre o repasse do ICMS cultural para os municípios, do ponto de vista de monitoramento da utilização dessa verba, desse recurso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na minha cidade, de Araguari, no Departamento de Patrimônio Histórico, num período em que os repasses não chegavam ao departamento. Então, a nossa atuação era um pouco engessada. A gente batalhava para pontuar, e Araguari sempre foi uma cidade que pontuou muito bem no semestre cultural, não sei como está hoje, mas o repasse não chegava a 100%. Então, a gente tem a questão política aí, que é um problema. Esse dinheiro chega para o município e muitas vezes não é totalmente repassado aos departamentos que precisam utilizá-lo. E para a Luciana, eu faço a pergunta, dentro da metodologia RU, que você tem trabalhado, né, na Unesco, e até mesmo no ICOMOS também, como que funciona a metodologia ou um recorte para a segurança contra incêndio nesses edifícios e nessas paisagens, né? A gente tem que patrimônio cultural, a carga de incêndio é muito alta e frequentemente nosso patrimônio edificado se perde frente aos riscos de incêndio. Então, são duas perguntas, uma para cada. Obrigado aí pela oportunidade. Pedro, eu vou te fazer uma colocação. Você fez altamente pertinente em relação ao CMS, tá? Eu tenho um calcanhar de Aquiles no ICMS que é sobre a prestação de contas. Então, assim, a prefeitura tem que nos mandar, né, as provas que foi feito, educação patrimonial, que a salvaguarda da banda foi feita efetivamente. Algumas prefeituras falam mentira. Então, assim, o que que acontece? Os conselhos têm que ser, os conselhos municipais, eles têm que ser esse elemento de ligação. Ele tem que avisar ao IEFA que a verba não foi utilizada adequadamente, porque até a utilização da verba é pontuada. Se foi usado na salvaguarda, é pontuado no ano seguinte. Então, assim, tem uma estrutura para isso funcionar, mas tem uma estrutura para falcatrua. Né? Então, assim, nós, enquanto sociedade, a gente tem que cuidar, inclusive, disso. Então, assim, eu fui presidente do Compap de Lafayette. A gente passou por isso lá. Então, assim, tem circunstâncias que você tem que efetivamente eu fazer um comentário assim. A gente faz licenciamento de mineração em área de patrimônio cultural. Então, assim, a mineração ela tem que cumprir com obrigações e eles têm que nos provar que eles cumpriram, tá? E eu tenho uma obrigação que é patrimônio imaterial, patrimônio de educação patrimonial. Eles filmam as aulas, eles vão, é apresentado, tá? Então, assim, tem como fazer, mas a gente precisa demais que os municípios nos retornem. Então, assim, esse tipo de situação foi de Araguari ou de Uberlândia? Araguari. Então, assim, a gente tem que receber, porque quando a gente recebe isso lá, a gente penaliza. A hora que penaliza, todo o meio da cultura reclama. Porque é o seguinte, quando você recebe verba para manutenção, ela não é para fazer o extraordinário, não. É para fazer a manutenção. Então, assim, realmente acontece isso.
quanto, ele te perguntou, mas a CEMIG, ela tem um projeto, que ele é um projeto para patrimônio de monitoramento e alarmes. Tá? Então, todo o patrimônio tombado, existe um projeto que chama Cuidando do Patrimônio, se não me engano, tá? Mas ela tem para o imóvel e para a região. Então, é um monitoramento feito por nanosatélite, o externo é feito por nanosatélite, que passa 7 vezes por dia sobre as áreas de interesse, e ela tem uma inteligência artificial que faz a leitura do que pode ser um incêndio e aí provoca toda a parte de segurança. E essa, em relação ao patrimônio, você vai saber mais do que ninguém, a gente vai chegar do levantamento à supervisão, todo com modelagem e gêmeo digital. Então, a gente vai ter a supervisão de todo o patrimônio tombado em relação nessa tecnologia. Obrigada, Paulo. É Peter, né? Olha só, na verdade, a metodologia ela não chega nesse nível de detalhe, mas aí, dependendo do município que estiver desenvolvendo, ele pode colocar isso como um risco, tá? Nesse mapeamento de riscos, de vulnerabilidades, pode estar lá o risco de incêndio. A gente até teve um debate interessante, né? Nesse evento que a gente participou também, que teve ele é coronel, né, do Corpo de Bombeiros, ele trouxe muitas questões sobre esse risco de incêndio nos bens culturais, né, como que é importante a gente ter também essas rotas de fuga, e muitas vezes os municípios não têm isso para os bens culturais, então é essencial, foi excelente a sua pergunta, ela é super importante, mas assim, a metodologia da paisagem urbana histórica, ela também não é uma camisa de força, né, ela não é uma coisa engessada, também não é uma receita de bolo, né? Como toda metodologia, ela tem que ser adaptada à realidade local. Então, cada localidade vai poder desenvolver de acordo com as suas especificidades. Bom, obrigada. Gente, pelo avançar do horário, tem 3 perguntas, vou fazer essa rodada de 3 para depois repassar para vocês, tá? Oi, boa noite, Lu. Prazer te ver aqui, né? Cláudia Pires, eu queria fazer uma pergunta em relação aos estudos das cidades, né? Uma forma de você salvaguardar o patrimônio tombado e o não tombado, né? Até não inventariado, é você trabalhar, por exemplo, com instrumentos de transferência de direito de construir, porque na verdade o que está em jogo é o que se podia construir a partir de uma legislação modificada de uso e ocupação do solo. Então, o que ele falou ali a respeito do inventário, né? Alertar o proprietário de que ele vai perder o direito de propriedade, de uso, né, do solo criado naquele lote, é que faz esse alerta. Então, queria saber de vocês como está avançando essa discussão sobre a transferência de direito de construir, que eu acho que esse é um instrumento muito importante de salvaguarda de patrimônio. A primeira questão. Agora, na questão do IEFA, eu queria perguntar sobre a questão dos imóveis de hipossuficientes. Houve um seminário há uns 2 meses atrás, em Goiás, onde o pessoal fala a respeito das pessoas pobres que moram em centros históricos e não têm condição de arcar com a manutenção e a salvaguarda daquele patrimônio. Então, precisaria de ter uma linha de atenção, crédito, financiamento. Pagar por uma assistência técnica para poder fazer a manutenção e a salvaguarda daquele patrimônio, e nem tem linha
Oi, oi. O meu é mais uma informação do que uma pergunta. Meu nome é Gesiane Mota. Eu estou este ano na Gerência de Preservação e Promoção do Patrimônio Cultural da Prefeitura de Montes Claros. Só a título de informação do que nós pontuamos, de Montes Claros pontuou esse ano, que o Paulo Roberto falou no início, nós pontuamos com a política de proteção do patrimônio, que é a nossa legislação, os investimentos, que é a questão do valor e o repasse da conta para realmente a conta do FUNPAC, que é aquela questão de se o dinheiro está realmente caindo, no caso de Montes Claros, está realmente na conta do fundo, e os laudos de estado de conservação dos bens tombados, e também na questão da educação patrimonial, nós conseguimos a nota total das nossas ações de educação patrimonial. E quanto à fala, eu esqueci seu nome, Marcos, quanto à fala do Marcos, eu quero defender um ponto, que é a questão do conselho. Você falou dos conselhos e não especificou um conselho. Eu participo de um conselho, que é o Conselho de Patrimônio, e eu tenho mais uma colega que é a Micaela, que também eu sou do Poder Público, e a Micaela é da sociedade civil. Eu acho que é muito sensível a sua fala no sentido de dizer que os conselheiros, quando são da sociedade civil, são comprados. Eu acho que a Micaela não é comprada. A Anne foi por muitos anos conselheira também. Então, assim, é algo complicado de dizer essa fala, no sentido que eu defendendo o meu lado, eu posso afirmar que não sou comprada e que o conselho, pelo menos, né, porque você falou no geral, o conselho do patrimônio, né, nós estamos atuantes, tentando gerir as coisas do patrimônio de Montes Claros, e eu acho muito sensível a sua fala no sentido de dizer que as pessoas que estão lá, quando são compradas ou quando querem dar sua opinião, são retiradas. Pelo menos no tempo que eu estou, desde 2023, eu nunca vi algo desse tipo, defendendo o conselho que eu faço parte, que é o Conselho de Patrimônio Cultural. Obrigada. Vamos encerrar com a última pergunta aqui. Pode vir, por favor. Tá? Eu vou repassar aqui, então, para a mesa, para vocês responderem. Só para a gente ter essa referência. A Dani está aqui, não. Isso daqui é o exercício base, o ano base, o exercício, a pontuação do município, 19, 20, 21, 22, tinha 0,6 pontos. Né? Então, assim, tinha, porque assim, herdava de alguma coisa, provavelmente da capoeira. Aí você pega o exercício de 2021, 22 e 23, já o ano é 2023, o exercício é 2025, né? Assim, tem uma diferença muito grande em relação ao anterior, mas para o padrão de Montes Claros está muito baixo. Montes Claros tinha que estar tinha que estar pelo menos com 32, 28 pontos, pelo menos, porque tem potencial para isso. Você pega a Conceição do Mato Dentro, a Conceição do Mato Dentro tem 42 pontos. Então, assim, faz muita diferença e isso provoca fazer mais. Tá? Isso eu ia mostrar durante o exercício lá. Você é Cláudia. Eu até apresentei aqui o meu incômodo em relação a essa questão que a gente só passa obrigação e não passa nenhum benefício para quem é registrado, para quem é tombado. E aí os mecanismos de quando é material, os mecanismos de TDC, de falar que não ter IPTU é um benefício, não é definitivamente. Então, a gente tem essa proposição. Então, no patrimônio material, hoje é aceito como salvaguarda. A gente teve uma rainha conga lá do Cerro. O dinheiro que foi repassado pôde ser utilizado para ela montar um salão de belezas e parar de ser empregada doméstica.
Então, assim, isso já é uma política com essa intenção, que é de fazer com que a vida da pessoa melhore para que ela possa fazer a salvaguarda. Em relação à população que mora em centros históricos, o exemplo de Diamantina, para mim, é o exemplo mais relevante. O diamantinense que mora na região da Vesperata, ele tem uma invasão de privacidade. Assim, ele perde a propriedade dele no momento da Vesperata. Então, assim, isso é um fator que a gente tem que trabalhar efetivamente. Então, assim, a troca, a medida mitigadora disso é suficiente para nós recebermos a Vesperata? Compensa, não compensa? A população ela é obrigada a aceitar. Na região central de Diamantina tem pouca população. Fizeram lá no Quitu, foi apresentado, tinham 12 famílias na região que já teve 80. Então, assim, há uma migração, há uma migração. Quando é a relação de uma população pobre num centro histórico, ou assim, se ela é proprietária, ela tem as transferências, ainda não está implantado em tudo, não. Né? A gente está trabalhando para que os planos diretores permitam a transferência do direito de construir, para dar pertencimento ao proprietário. Então, isso a gente está batalhando demais nos planos diretores, mas ainda não é uma política completamente estabelecida, não. Sei que Flávia já está ali, né? A gente já passou muito do horário, mas só para não deixar a Cláudia sem uma fala muito breve, Cláudia, com relação aos instrumentos de Estatuto da Cidade, infelizmente eu acho que eles são pouco utilizados, tá? Nas nossas cidades brasileiras. São poucos municípios, né? Poucas cidades que adotaram a transferência do direito de construir e que é um instrumento, né, muito benéfico para a preservação do patrimônio. Eu acho que Belo Horizonte, né, teve um período foi bastante utilizado, depois ele perdeu um pouco, né, assim, o mercado imobiliário meio que, né, isso se perdeu em função da legislação urbana mesmo de Belo Horizonte, mas eu acho que a gente tem que continuar buscando adotar esse instrumento como instrumento que vai, de fato, né, possibilitar isso, porque como o Paulo colocou, a gente não pode deixar né, que seja um ônus para o proprietário ter o seu bem cultural tombado, né? Pelo contrário, a gente tem que buscar sempre incentivos. Claro, isenção de IPTU é algo positivo, mas a pessoa tem que preservar. Então, concordo que a gente tem que ter também linhas de financiamento, né? A gente lembra aí do momento, né, do período do Monumenta, que a gente teve, por exemplo, no Cerro. Isso foi fantástico. Várias pessoas que eu conversei no Cerro, pessoas que a gente entrava e aí, assim, num bar que a gente ia almoçar, vários vieram falar comigo. Você acredita que na época eu fiz o financiamento e tal? Então, assim, foi muito benéfico isso. A possibilidade de você, né, proporcionar esse financiamento. Então, eu acho que hoje a gente tem que batalhar mais por esses incentivos também econômicos aos proprietários dos bens tombados. Viu? Obrigada pela pergunta. Então, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer ao Paulo por essa contribuição ao nosso evento, agradecer a Luciana também pela brilhante palestra que nos proporcionou, tanto ela quanto o Paulo, e agradecer a Unimontes, né, por nos proporcionar o espaço e a participação de todos que estão aqui presentes, e aos colegas também do Conselho. Muito obrigado e agradecer a presidente. Obrigado, Marcondes. Passar ali para a mesa, vocês querem fazer os agradecimentos finais, Luciana e Paulo? Encerramento, agradecimento final. Agradecer demais, né? Assim, a gente poder falar a respeito disso, né? Assim, eu estou hoje praticando, né? Efetivamente praticando. É um exercício extraordinário. A Luciana falou muito bem aqui. A gente entrega segurança, saúde, economia no patrimônio.
entrega numa hora muito boa, que é muito prazeroso, é muito prazeroso. Eu, de vez em quando, eu fico constrangido imaginando alguém que tem que entregar saúde no posto de saúde. É assim, é um choque, né? E eu tô lá, assim, entregando isto também numa hora que é muito confortável, muito significativa e que as pessoas recebem dessa maneira. Elas recebem a cultura desse jeito, recebem a saúde desse jeito, a economia e tudo mais e tal. Então é muito bom realmente. Mas obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Cal, né? Obrigado, nós. Obrigado, sociedade mesmo, que a gente possa contribuir profundamente para fazer isso ser grande devido à necessidade. Luciana, por favor, seus encerramentos finais. Gente, eu queria sair do protocolo um pouco e fazer um agradecimento, porque essas pessoas que estão aqui sabem o quanto que eu queria, né, que eles estivessem aqui e que sensibilize, né? Eu acho que Natália, a nova secretária também, que a gente possa fazer um trabalho integrado, que o CAU está disposto, né, para que a gente possa melhorar a história de Montes Claros, né, reverter todo esse processo aí que vem sendo e que a gente possa fazer uma história diferente, né? Nós estamos dispostos, agradeço demais, né? Conversei com Luciana, tenho conversado sempre e quem, né, está aqui já me conhece aí dessa luta que a gente tem pela cidade mesmo. Então, muitíssimo obrigada. Eu saio do protocolo, Flávia vai me xingar depois, mas é porque, infelizmente, a gente também prega muito para convertido, né? Porque a gente queria que esse auditório estivesse mais cheio de mais pessoas para ver o quão importante a política patrimonial em todos os seus sentidos para o desenvolvimento da cidade, olhar isso como uma forma de progresso, né? E não de atraso, como muitas cidades ainda têm essa mentalidade. Então, gente, gratidão a todos. Muitíssimo obrigado, viu? Ok, obrigada, conselheira. Passar para o encerramento da nossa convidada, Luciana. Não tem jeito de não falar, né, gente? Vamos levar essa questão de que o patrimônio cultural, a preservação do patrimônio cultural não é um entrave. Não pode ser visto como um entrave para o desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, a cultura e a preservação do patrimônio cultural devem ser motores do desenvolvimento sustentável. Então, vamos levar, né, essa questão adiante. Eu só quero agradecer profundamente a oportunidade, dizer que estive já desse lado aí do poder público, né? Me solidarizo aí com vocês. Sei que quem está batalhando para fazer o melhor. Então, assim, a gente sempre tem que se colocar também no lugar das pessoas que estão lá, né, no poder público, batalhando. Então, assim, muita, né, minha admiração e gratidão também pelo trabalho de vocês. Nós sabemos que não é fácil e contem conosco. Muito obrigada, gente. Obrigada ao CAU. Obrigada, só um minutinho. Eu gostaria de chamar aqui a representante da Prefeitura Municipal também, de Montes Claros, para fazer esse encerramento final, por favor, Nutri. Vou ser breve também, porque eu acho que vocês falaram muito bem. Eu me sinto muito confortável, porque Luciana e Paulo tangenciaram os dois lados, né, desse diálogo. E aí eu queria só reforçar, né, como eu disse, eu cheguei em março, mas eu cresci em Montes Claros. Então, eu sempre fui Montes Clarense de coração. E aí eu quero reforçar o papel nosso enquanto Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para o diálogo, né? Estamos aqui hoje, eu vim aqui hoje porque o Paulo me falou, né? E o Paulo é um grande amigo e eu fiquei muito feliz. Por acaso eu sou vizinha do CAU, né? Estou morando em frente ao escritório do CAU. Então, assim, coloco à disposição, gostaria muito de abrir o diálogo com o CAU, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós sabemos que essas políticas, como vocês falaram, elas são transversais, envolvem outras pastas dentro da administração pública, né? Montes Claros tem um plano diretor defasado, tem um código de posturas defasado. Então, nós estamos entusiasmados para construir um novo capítulo. Eu acho que hoje foi muito importante. Refaço, então, né? Agradeço imensamente essa oportunidade e que a gente possa aí trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Para o nosso encerramento final, gostaria de convidar a vice-presidente do CAU Minas, Ana Paula, por favor, para fazer o encerramento final.
Já é boa noite, já. É, eu sou uma conselheira que moro em Diamantina, por isso o Paulo, durante a fala dele, ele foi me pontuando. E a gente falou muito aqui da preservação do urbano. E aí eu convido os colegas arquitetos presentes que pensem também na preservação da unidade patrimônio. Quando a gente tem a possibilidade de intervir numa unidade histórica, que a gente faça de uma forma respeitosa, né, e costure com o proprietário dessa unidade histórica o afeto e o pertencimento que faz com que aquela preservação faça sentido. É o que eu mais trabalho hoje em Diamantina, reformas em bens tombados no centro histórico. O meu escritório é num casarão tombado, e a reforma dele foi feita com esse olhar, claro, mas quando a gente começa pensando no pequeno, para poder construir o grande, que foi apresentado aqui pelos meus amigos, fica infinitamente mais fácil. Muito obrigada, boa noite a todos. Senhoras e senhores, chegamos ao fim deste encontro. Tivemos momentos de aprendizado e trocas valiosas, reforçando o papel da arquitetura e do urbanismo na construção de cidades mais sustentáveis e inspiradoras. Em nome do Calminas, agradeço a todos os envolvidos, especialmente ao público presente. Que as reflexões de hoje inspirem novas práticas e colaborações. Boa noite e até o próximo encontro.